Muito boa noite, querida comunidade. Boa noite a todos que estão nos acompanhando ali pela live do Facebook da Paróquia Imaculado Coração de Maria de Esteio. Hoje chegamos à 5ª edição do nosso Conforma, Comunidade em Formação, né? Esse tempo que nos pede, claro, um tempo de
de muita perseverança, paciência, prudência, mas também que a gente não perca aquele tempo que é necessário para nós, que é o nosso tempo de formação, que é um dos pilares da nossa fé. Então, a gente continua hoje com a 5ª edição, com a graça de Deus, seguimos firmes, fortes, aí nesse tempo, trazendo pessoas especiais aqui para falar sobre temas importantes para a nossa comunidade de fé e de vida. A gente agradece muito, muito de coração a todos que estão participando conosco. Eu me chamo Douglas Prestes, sou aqui mesmo da comunidade Imaculado Coração de Maria de Esteio. Eu e minha esposa Bianca aí, estamos aí conduzindo essas formações, mas claro, a gente só apresenta aqui as pessoas que estão conosco, que vão ficar conosco aí durante essas semanas, né? Durante essas quartas-feiras, que se consolidou na quarta, né? A gente iniciou com a ideia de deixar livre, né, para os nossos formadores o dia que eles quisessem, que eles optassem, e a gente acabou consolidando a quarta-feira. Então, a quarta-feira, para nós, aqui na nossa comunidade, é dia de formação, é dia de crescimento na nossa fé, de crescimento no nosso relacionamento familiar, principalmente nesse tempo de pandemia. E hoje não é diferente, né? Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante que está aí na sua telinha, Cristologia, conhecer para seguir. E a gente vai trazer uma pessoa muito querida, muito especial para nós, em especial para o nosso vicariato, que a gente traz aqui hoje, Dom Leomar Brustolin, bispo auxiliar daqui Diocese de Porto Alegre, e aí o referencial também do nosso vicariato de Canoas. Já já eu vou chamar o nosso bispo aqui para estar conosco, se apresentar também, para quem ainda não conhece, e conduzir essa formação que nós vamos ter. Desde já, mais uma vez, o nosso agradecimento. A gente pede a todos, a gente já tem 88 comentários lá na nossa live, a gente pede a todos ali que coloquem seus comentários, fiquem à vontade, na medida do possível, mas que coloquem também dúvidas, perguntas para o nosso querido bispo, né, principalmente relacionada ao tema, que a gente, na medida do possível, a gente vai tentar respondê-las aqui. Eu vou ajudar o bispo aqui, auxiliar ele aqui a conduzir esses comentários. Venha conosco, compartilhe essa live aí para todas as pessoas que você possa conhecer aí, compartilha na sua timeline lá no Facebook, compartilha pelo WhatsApp, pelos grupos do WhatsApp, vamos disseminar para que essa nossa live possa chegar a muitos e muitos lugares. Pois bem, estou aqui somente para poder aí permitir esse momento de formação aqui juntamente, agradecendo também ao Padre Laênio, também grande apoiador, pároco da nossa Paróquia Imaculado Coração de Maria, de Esteio, a equipe de liturgia, que também, na pessoa da Maribel, do Paulinho, do Gabriel, que também nos auxiliam aí e nos ajudam a conduzir esses momentos aí, a propiciar esses momentos para todos. Então, eu gostaria de chamar aqui conosco esse nosso querido bispo. Seja bem-vindo ao Conforma, Dom Leomar. Obrigado, boa noite, Douglas. Boa noite a todos que já estão conosco. Uma alegria estar aqui. Dom Leomar, mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade, por se dispor a estar conosco, por se dispor a esse momento que Dom Jaime mesmo colocou muitos em seus vídeos ali, que é a gente de usar de criatividade apostólica para podermos chegar às nossas famílias. Muito obrigado, de coração. Alegria minha. Vamos começar? Vamos começar, então. Já vou compartilhar a nossa tela da nossa apresentação aqui. Só vou agora tirar os banners aqui para não atrapalhar. Pois bem, Dom Leomar, fica à vontade, eu vou estar aqui nos bastidores, agora aí é tudo com o senhor. Obrigado, Douglas. Acho que podemos retirar a tela um pouco, porque eu quero só dizer que alegria de estar aqui e já ver aqui quantas pessoas estão conosco, os amigos e amigas do Vicariato de Canoas, especialmente da Paróquia Imaculado Coração de Maria de Esteio,
a quem eu agradeço, citando 3 pessoas, agradeço toda a paróquia, o padre Laênio, a Maribel, que me convidou, e o Douglas, que nos dá essa assessoria tão importante. Quero saudar toda a Arquidiocese de Porto Alegre, vi que vários vicariatos já entraram, saudar alguns lugares que eu já li aqui, que estão presentes, Caxias do Sul, a querida Caxias do Sul, de onde eu fui pároco durante 22 anos, saudar São Paulo, Belém do Pará, o Paraná, e espero que outros lugares eu não tenha esquecido, mas eu sei que aos poucos espero saudar a todos. Bom, hoje à noite nós vamos falar sobre Jesus Cristo. Mas não é um conhecer por conhecer, é um conhecer para seguir, né? Muitos aspectos que eu vou falar você já conhece, mas alguns são fundamentais para que nós possamos aprofundar quem realmente é Jesus em nossa vida. Portanto, eu vou seguir uma série de slides que eu faço uma síntese e uso muito o que o Papa Francisco tem insistido, que é a via da beleza. Vou usar muita imagem, porque uma imagem vale mais que 1000 palavras. E essas imagens vão, sem dúvida, caracterizando toda a nossa reflexão. Eu vou tentar me deter até, no máximo, até as 10 horas com a exposição, e depois será uma alegria acolher todos os irmãos e irmãs, as perguntas, as questões. Não vou tratar de tudo, eu fiz um recorte, não é uma cristologia, é alguns aspectos da cristologia, especialmente para essa formação aqui na Paróquia Imaculado Coração de Maria de Esteio. Eu saúdo especialmente Goiás, vi vários os pais, os amigos que estão ali, Goiás e Minas Gerais, bom, tantos lugares, São Bernardo do Campo, não vou citar mais agora, porque, graças a Deus, tem tantos amigos entrando, vamos juntos, então, começar logo nossa reflexão. Vamos colocar, então, a tela, e especialmente vamos para a segunda tela, que é uma provocação, né? Pode ser a próxima, que vai nos mostrar isto. Jesus pergunta para os seus discípulos: quem dizeis que sou? Você percebe os apóstolos todos olhando para Jesus, Jesus com as mãos direcionadas para eles. Imagine, nesses apóstolos, podia ter apóstolas aqui também, mulheres, discípulas, Madalena, por exemplo, foi uma apóstola, conforme a tradição. Imagine você aí nesse meio, e Jesus olhando para mim e para você, dizendo: quem dizem as pessoas que eu sou? Os seus amigos, os seus vizinhos, quem sou eu, né, para vocês? Ok. Aí nós vamos, então, perceber, esse texto você lê comigo. Pelo menos escuta e preste bem atenção, são poucos versículos. Jesus e seus discípulos partiram para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, ele perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros um dos profetas. E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Cristo. E Jesus advertiu para que ninguém falasse a seu respeito. Vejamos, Jesus e os discípulos partiram para os povoados de Cesareia de Filipe. É uma região bem distante. Ali que Jesus quis fazer esta pergunta importante. E no caminho ele pergunta qual é a opinião que as pessoas têm sobre ele. As respostas João Batista já tinha morrido, já tinha sido assassinado. Mas uns achavam que Jesus voltava não como uma reencarnação de João Batista, mas como alguém que tinha o espírito de João, o estilo de João. Ou então, o profeta Elias. Lembrem que Elias, na tradição, ele foi arrebatado aos céus numa carruagem de fogo. E, segundo a tradição judaica, antes do Messias vir, deve voltar Elias. Segundo a nossa tradição, João Batista é Elias que volta. Não é Elias na pessoa, mas tem o espírito profético de Elias. Ou alguém acha que ele é um profeta. Mas Jesus pergunta, como se dissesse para nós: os amigos de vocês dizem, quem sou eu? E você vai dizer várias opiniões. Mas e você? Se nós tivermos a sorte
de vivermos isso, dizer como Pedro, tu és o Cristo, então aí nós temos a descoberta da abertura maior que podemos dar à revelação. Jesus é o Cristo, por isso cristologia. Mas vamos aprofundar isto sobre Cristo? Ok. E quem é Jesus de Nazaré? Podemos encontrar, no mínimo, 3 respostas. Um homem, um profeta ou um homem livre. Por exemplo, alguns o identificam como um homem num horizonte restritivo que dispensa ou nega sua divindade. Olha, tem gente que acha que Jesus é só um homem, muito sábio, muito especial, mas é apenas humano. Então, se você perguntar para muitos, de várias, não só de outras religiões, mas até ateus, pessoas das mais diversas formas de pensar, vamos dizer, uma pessoa especial para o mundo, mas um ser humano apenas. Outros vão dizer que é um ser humano excelente, um mestre, um rabi, um modelo, mas sempre um homem entre tantos outros sábios da história. Por isso, às vezes, quando querem citar vários personagens históricos importantes, vão dizendo nomes, e um deles, no meio deles, está Jesus. Ok. Uma terceira opção é que Jesus seja um profeta. Mas profeta de um tempo novo, um homem comprometido com um tempo mais justo, não necessariamente um profeta de Deus. Vê em Jesus como um profeta de um mundo melhor. Percebe em Jesus alguém que venceu medos e tabus para defender os mais pobres, os excluídos, um inspirador fundamental para uma transformação da sociedade. Veja, um homem, um profeta, um homem especial, tudo isso é bem interessante. Ok. Ainda dizem que ele pode ser um homem livre, talvez o homem mais livre que já existiu, que contagia os seres humanos com sua liberdade. Outros vão dizer que ele é o homem integral, um teólogo, por exemplo, Schellenberg, uma pessoa que realizou completamente todas as possibilidades do ser humano e que pode, desse modo, colocar-se como um modelo para toda a existência humana. Alguém em quem Deus se tornou presente de uma forma nova, total e definitiva. Todas essas respostas, um homem livre, um profeta e um sábio, são expressões bonitas, positivas, mas elas não completam realmente quem é Jesus. Agora vem, então, no próximo slide, podemos já passar, ele vai mostrar quem realmente é Jesus. Aqui está o coração da nossa reflexão. Jesus é Deus que se fez carne. Jesus é totalmente homem, totalmente humano, e totalmente Deus divino. E nós, repetindo a proclamação de São Pedro, seguindo as diversas gerações de cristãos que na igreja aprofundaram e transmitiram-nos a fé, dizemos, creio em um só Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, gerado, unigênito do Pai, o qual, por nós, homens e mulheres, para o ser humano e para a nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou e se fez homem. Olha, esse slide é muito importante. Aqui está um eixo fundamental de nós entendermos Jesus. Jesus é Deus que se fez homem. Veja, ele se encarnou. Nós não encarnamos, nós passamos a existir. Para alguém se encarnar, tornar-se carne, precisa existir numa outra condição que não seja a carne. Jesus, na condição divina, não era humano, nem tinha carne. Ele assume a carne humana. Aqui está a diferença. Eu me assusto um pouquinho, eu acho que você também, às vezes até em nossas comunidades, alguém ainda, não por maldade, mas por não saber, não aprofundar, pode achar que Jesus está abaixo do Pai, e não está. Então, vamos partir desse pressuposto. Jesus é Deus que fez carne. Você sabe que esse é um ponto curioso nas religiões. Geralmente nas religiões, o ser humano é que se eleva tanto, se ilumina e chega a um grau tão alto de espiritualidade que ele se diviniza. Nós temos o contrário. Um Deus perfeito que habita uma luz inacessível, assume a condição humana e vem caminhar conosco numa solidariedade única, numa empatia absoluta, menos no pecado, para nos elevar, para que nós possamos subir. Vamos ao próximo slide. Nesse caminho, vejam, esta é a síntese da nossa fé. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. E eu separei em 3 imagens, porque agora eu vou descrever um pouquinho melhor cada um desses 3 pontos,
da cristologia. Jesus, nós vamos considerar sempre o Jesus histórico, o filho de Maria e de José, que nasce em Belém. Então, Jesus é o humano. Cristo é o Messias, é o esperado de Israel e das nações como Salvador. E Senhor é a divindade, é o Cristo Kyrios, que nós dizemos Kyrie eleison, quer dizer, o Senhor tem de piedade, o Senhor é misericórdia. Portanto, Jesus, a humanidade, Cristo, o Messias, isto é, a função salvadora, a missão salvadora, e Senhor, a divindade. Quando eu digo Jesus Cristo é o Senhor, eu estou dizendo, aquele ser humano que veio aqui, nesta terra, pisou a Palestina, Israel, que viveu entre nós, se manifestou como Messias, com sinais messiânicos, sinais que é o Salvador, e ele não era só humano e Messias, ele era também divino, por isso Senhor. Senhor é um termo que é utilizado somente, então, para a divindade nesse contexto. Nós vamos aprofundar cada um desses pontos, mas você fica sempre com essas três imagens. A encarnação, o presépio, a crucificação no Gólgota e no Jardim Novo, a ressurreição. Aqui está a síntese do que vamos aprofundar hoje. Vamos adiante. Bom, o que significa a palavra Cristo? Estamos falando de cristologia. Cristo é o correspondente grego ao que os hebreus usam como Messias. Messias. Mas vamos entender melhor o que significa Cristo e Messias? E nós vamos ter que ir ao Antigo Testamento, porque na esperança dos hebreus a respeito do Messias está fundada e fundamentada toda a nossa experiência de quem é o Messias. Então tá. Então, você tanto pode chamar Jesus Messias como Jesus Cristo. Recordo uma ocasião que estive em Jerusalém e perguntei numa loja lá em Belém sobre uma imagem do menino Jesus, que eu queria ver quanto custava, e a moça, que era atendente, que era cristã ortodoxa, ela perguntou na língua dela para a mãe, ela não sabia bem o preço da estátua, ela disse, mãe, quanto custa o Messias? Nós chamaríamos quanto custa o Cristo. Então, Cristo e Messias são palavras que se equivalem. Pois bem, não é, portanto, um nome, mas é um título. Nós agora aplicamos como um nome próprio, mas Cristo é um título, que designa uma função. Cristo significa ungido, como cristão, ungido como Cristo. Lembrem de crisma. Crisma é o ato de ungir. Quem é ungido é para uma missão, para uma função. Nós, quando, não sempre, mas quando queremos identificar um rei ou uma rainha, algumas culturas colocam uma joia na cabeça, uma coroa, né? Quando nós falamos em presidente da República na nossa região, troca a faixa quando troca o presidente. A faixa identifica o presidente. Não é a faixa que faz o presidente, mas o presidente usa a faixa como um sinal da sua função. Aqui, ungido quer dizer colocado óleo na cabeça, assim como Samuel fez com o rei Saul, o rei Davi, o rei Salomão, porque os reis em Israel eram ungidos na cabeça, e esse derramar óleo significava que era um escolhido e que agora tinha uma missão especial. Ok. Nós agora vamos ver a evolução da figura do Messias. Não é que sempre houve uma única ideia de Messias. Vamos partir de um pressuposto. Para Israel, Deus é rei. Deus é o rei. É aquele que é o Senhor de toda a terra e de toda a história. Os reis que são escolhidos devem ser filhos dele, devem refletir a imagem dele, devem realizar tudo para o bem de todos, como faz Deus. Então, como muitos reis em Israel foram fracos, foram corruptos, foram idólatras, substituíram Deus por ídolos, o povo se confundiu e o reino foi dominado por outros povos. Então, a imagem do rei, que deveria ser não um Deus, nem filho de Deus, mas uma imagem de Deus, ela fica corrompida quando os reis exercem o poder do seu próprio interesse, não servem mais às pessoas, especialmente aos que mais são frágeis. Na segunda metade do século VI a.C., os profetas percebem a falta de identidade política e religiosa do povo de Israel. Eles não têm mais identidade e compreendem as catástrofes, a queda dos reinos do sul e do norte, inclusive o exílio, como o juízo de Deus.
Veja, no nosso atual momento, algumas pessoas estão dizendo que essa pandemia que parou o mundo, literalmente, é um juízo de Deus sobre a realidade. Isto é, será que o mundo que nós vivíamos antes, tão evoluído, mas ao mesmo tempo tão ambíguo, com contradições, com tanta violência, com tanto vazio e depressão, com tanta injustiça, com tanta pobreza, será que era um mundo tão normal como nós queremos? Nós queremos voltar àquela normalidade? E todos nós dizemos, olha, castigo de Deus não é, mas é um sinal de Deus, sim, que nós precisamos, que podemos viver um mundo diferente. Os profetas diziam, o mundo que nós estávamos vivendo não serve mais. E eles assistiram a pior derrota de todas, que foi o povo ser retirado de Israel, ser levado ou para a Síria ou para a Babilônia, e viram uma catástrofe que sofreram demais, a destruição do Templo de Jerusalém. Então, aqui, deixa de ter importância o rei, e eles dizem, não, os reis não dá certo. Os reis são muito ligados ao poder, e é um poder que não é aquele divino, então começa-se a falar de um Messias, que Deus mesmo iria enviar um Messias, um ungido que iria salvar especialmente o governo de Israel, para que tivesse paz. Ok. Esse próximo slide, nós vamos perceber, aí está o profeta Isaías, essa imagem é de Isaías, lá na Capela Sistina, de Michelangelo. Isaías, no capítulo 7, é um dos profetas que vai anunciar ao rei Acaz, que está perdendo a guerra, e que vai sofrer muito, que haverá um sinal profético, uma virgem conceberá, e dará à luz um filho, e ele se chamará Emanuel, Deus conosco. Então, Acaz diz para o rei, vai vir alguém que vai nos ajudar, alguém vai transformar a nossa realidade. E veja, esse novo rei será da casa de Davi. Então, ele será descendente de Davi, será um rei fiel e autêntico. E por sua fidelidade a Deus, Emanuel se opõe à figura do rei Acaz, que governa contra Deus. Quando Isaías anuncia este profeta, esse Salvador, esse Messias, ele quer dizer, olha, ele vai ser bem diferente de você. Você não está governando como Deus quer. E por isso que Isaías diz que desde pequeno ele saberá rejeitar o mal e escolher o bem. Seu reinado terá uma noção espiritual pela fidelidade a Deus, mas também concreta e política, pois estabelecerá paz. Será um rei salvador. Vejam, salvar significa retirar a ameaça da vida. Quando um médico salva uma vida, é quando ele consegue restituir a saúde. O rei salvador é aquele que devolve a vida, especialmente na sua competência, que é a questão política. Não é possível entender Israel e a fé judaica separando a questão religiosa, política, econômica, social. Quando nós pensamos, também no cristianismo, uma espiritualidade que não tem nada a ver com a realidade, uma espiritualidade que eu rezo muito, mas eu não olho para os lados, não vejo o pobre, não vejo o doente, não cuido do idoso, quando eu não me preocupo com a justiça social, com a paz, com a ecologia, então eu abstraí, não é mais cristão nem judeu. É uma religião, mas não é o cristianismo. O cristianismo, desde o início, se preocupou com a caridade, por causa de que o profeta sempre anunciou que o Messias que viria para Israel seria um Messias concreto, não abstrato, não no mundo das ideias, e distante do chão da vida das pessoas. Vamos ao próximo profeta. O próximo slide vai mostrar Zacarias, que vai falar ainda de um Messias que vem diferente. Antes, o Isaías 11, retornando a Isaías, ele aprofunda a imagem messiânica e dirá que o Messias virá da casa de Davi e será um verdadeiro ungido. E o Espírito de Deus, a Ruá de Deus, pousará sobre ele e o encherá dos dons, dos 7 dons que nós sabemos. Eu coloquei aqui apenas alguns: sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, temor do Senhor. Está lá no Antigo Testamento, o profeta diz, este Messias, ele vai ser pleno de tudo isso. Ele vai ser o Emanuel, um homem muito especial, e ele fará justiça aos pobres e abaterá o ímpio. Ele vai cuidar especialmente de garantir o direito à viúva, ao órfão e ao estrangeiro, que são os mais pobres naquela época. O seu reino de justiça terá implicações não somente para as pessoas, mas também para toda a criação.
Aí, quando vem o profeta Zacarias, ele diz, esse Messias será pobre, ele não vem como um rei do palácio, e ele vai inaugurar um reino messiânico de paz. Por isso, ele anuncia, vocês imaginem, centenas de anos antes de Jesus vir ao mundo, Jesus nascer, Jerusalém, teu rei justo, humilde e vitorioso, vem montado num jumento. É uma profecia, que quando esse rei todo-poderoso vier, ele vem numa forma tão humilde, que ele vem quase numa caricatura. Imagina o rei entrando com um jumento na cidade, e vai entrar em Jerusalém. Nesse contexto, se espera um Messias, um homem messiânico, que vem preparar para Deus o seu repouso da criação, isto é, ele vem ajudar Israel a recuperar aquele momento em que Deus está junto, depois de 6 dias de criação, no 7º ele descansa. O Messias, nesse caso, não é Deus, mas ele vem por intervenção direta de Deus, é a chegada de Deus. Cada um vai trazendo, então, uma visão para ajudar a compreender quem é este Messias esperado. Até hoje, os judeus esperam o Messias, e há muitas e muitas formas de compreender este caminho messiânico. Ok. Só que chega uma hora, aí está o profeta Daniel, na Capela Sistina. Daniel é um profeta mais do Apocalipse. Apocalipse aqui quer dizer revelação. Nós temos um Apocalipse do Novo Testamento, mas tem uma linguagem apocalíptica lá no livro de Daniel, no Antigo Testamento. O que acontece? Na medida que Israel tem uma esperança desse rei forte, desse Messias forte que virá, começa a avançar a derrota, os exílios, o caos, sobretudo. A destruição do templo é caótica. Israel, então, diz assim, não basta ser um Messias, não dá para ser só um Messias poderoso, num caráter mais político de rei. Não se trata, então, de uma esperança apenas para os fatos históricos e para as pessoas, nem só para Israel. Agora, o que está em jogo é toda a criação. O mundo precisa de uma nova ordem. E justamente Daniel vai fazer surgir uma tradição de um Messias que vai cuidar da história e do cosmos. Né? A vida desse Messias não será apenas no tempo messiânico, mas um tempo escatológico, isto é, a sua vinda vai por fim a um mundo e vai começar um outro mundo. Olha que interessante. Sua vinda inaugurará não apenas o tempo messiânico, mas o tempo escatológico que porá fim a este tempo cronológico, este tempo que passa com o relógio, e que tudo devora, e virá um tempo novo, qualificado, oportuno, um tempo que não envelhece, é um kairos. Por isso o Messias passa a ser chamado Filho do Homem, não mais só Messias, Filho do Homem, quer dizer um homem especial de Deus. Essa expressão Filho do Homem não quer dizer só filho de um ser humano, é letra maiúscula, é uma expressão, que aqui eu não tenho tempo de trabalhar, mas ela significa um ser que vem diretamente enviado por Deus. Ainda não se diz que é Deus, mas vejam, Jesus nunca diz que ele é o Messias. Jesus sempre vai falar no Evangelho do Filho do Homem, e fala geralmente em terceira pessoa. Quando o Filho do Homem vier, o Filho do Homem, ele se refere a ele sempre como Filho do Homem. Ok. Em resumo, porque eu já falei bastante, mas para entender essa cristologia é o seguinte: a Messias é uma figura histórica de esperança do povo no espaço e no tempo, mais dirigida a Israel, a grosso modo, porque isso, Messias também é para os outros, para a humanidade. Mas Filho do Homem é uma figura além do mundo, triunfante sobre o mundo para todos os povos. Ambas as figuras, Messias e Filho do Homem, fazem transparecer aquele reino da glória, direta de Deus, e pretendem comunicar aos seres humanos, que geralmente são alienados, porque são distraídos por causa do dinheiro, do trabalho, dos afetos, dos desejos, do corre-corre, eles vão lembrar, o Messias, o Filho do Homem, vão lembrar o desígnio de Deus. A vinda do Messias, ou do Filho do Homem, como queira, não é possível e nem não é previsível, e nem consequente. Não é que dá para marcar data, porque depende da vontade livre de Deus. Então, não é que se nós nos esforçarmos muito, Jesus virá pela segunda vez, porque virá ainda Jesus. Não é porque o mundo vai mal, ou porque o mundo parece que vai acabar. Algumas pessoas estão lendo aqui, pandemia, gafanhoto, enchente, granizo,
parece sinal das pragas do Egito. Gente, não é nada disso. São sinais que nós precisamos rever o mundo que estamos vivendo. Mas a realidade é outra. A nossa realidade não significa que Jesus vai vir porque isso está acontecendo. Ele vai vir quando ele quiser e quando o Pai decidir. Por isso, tantas vezes, quando uma aparição de Nossa Senhora falava da vinda de Cristo, logo a igreja dizia, não é possível, porque essa revelação não depende de uma revelação particular, depende sempre só da vontade do Pai, quando ele quiser vir. Mas isso falamos depois. Vamos adiante. Estamos falando tudo do Antigo Testamento, de uma esperança messiânica. Ok, vamos avançar. Vamos avançar. Agora chega uma parte que eu gosto demais de conversar com vocês. Por quê? Existe toda uma herança do Antigo Testamento de que Jesus virá. Desculpa, que o Messias virá, não Jesus. O Messias virá, o Filho do Homem virá. Mas no tempo oportuno, quando ninguém exatamente marcava a data, num Kairos, no tempo oportuno, diz São Paulo aos Gálatas, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher. E aqui tem uma novidade, uma surpresa. É uma intervenção de Deus. Em Israel nunca se falou que Deus mesmo viria, porque Deus é transcendente, Deus é sobrenatural, Deus é espírito. Como é que ele pode assumir, passar frio, fome, chorar a morte de um amigo, se irritar com os vendilhões do templo? Então, esperava-se um enviado, o Messias de Deus, mas não que fosse ele mesmo, que fosse o próprio Deus, que na plenitude do Espírito de Deus viesse a nós. Olhem que interessante agora, vamos para o próximo slide, que é uma imagem, que eu, com muita dificuldade eu consegui encontrar, eu procurei durante vários anos essa imagem, no Google, em vários lugares. Vamos maximizar ela, porque ela é muito importante. É um portal de uma catedral na Alemanha. Aqui está uma síntese do que é a encarnação. Veja, a primeira mão lá em cima aponta, acho que vocês conseguem ver, aqui aponta-se para a boca do Pai. O Pai, ele profere uma palavra. O Pai profere uma palavra e essa palavra desce. Essa palavra desce. E se vocês observarem aqui, espero que seja possível ver, aqui está uma criança, é o Filho. O Filho que desce como palavra, o Filho é a palavra do Pai. O verbo, a palavra, se fez o Filho, que desce, e olhem onde ele vai. Ele vai pela ação do Espírito Santo ao ouvido de Maria. Olhem que no ouvido de Maria tem uma pombinha. Esta pomba que representa o Espírito Santo é que vai fecundar o ventre de Maria e vai torná-la mãe de Deus. Observe, o Pai profere uma palavra, o Filho pela palavra desce e pela ação do Espírito Santo entra em Maria. Por onde entra? Pelo ouvido, porque é pela escuta do anjo que Maria concebe. Para mim, essa imagem é impressionante. Por quê? Porque Deus entra no ventre humano que escuta a sua palavra, e no ventre de Maria, que foi preparada para isso. Mas Maria era livre, ela podia dizer não ao anjo. É impressionante esta beleza desta imagem. Eu gosto muito porque eu acho que, claro, é uma imagem, não é a realidade em si, é muito mais profunda a realidade, mas ajuda a entender a grandeza deste momento. Ok, vamos para o próximo slide, e nós vamos compreender agora. Quando nós dizemos assim, que esse Messias, né, esse Jesus, nasceu da Virgem Maria, concebido do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Maria é filha de Israel, é judia, e ela é esposa de José, e José é da descendência de Davi. Então, Jesus cumpre a profecia de Israel, que deveria vir da descendência de Davi. Nas genealogias de Jesus, tanto em Lucas quanto em Mateus, desde de antigos patriarcas, vem vindo um por um quem gerou quem, e quando chega perto de nascer Jesus, dizem, até menciona José, mas na hora de dizer quem gerou Jesus, não teve a participação do homem, só de Maria, porque a participação do homem, na verdade, é em Maria, e ele tem também uma natureza divina, que é o Espírito Santo. Ele é pobre, ela é pobre, humilde, e vive num local desprezado no país. Chegam a dizer, pode vir algo bom de Nazaré?
Alguém diria, mas como que a gente sabe que Maria foi pobre? É pobre, especialmente em espírito pobre, mas condição material também. Quando ela vai oferecer o sacrifício lá no templo de Jerusalém, o que ela oferece? Oferece 2 pombinhos, porque ela não tem, Maria e José não tem recurso para oferecer o que seria o ideal, um carneiro, quem sabe algo maior. Mas então é uma mulher simples. Deus espera o consentimento de Maria para que a nova criação se dê início. Será preciso uma resposta diferente da primeira, porque Eva não acolheu a voz de Deus. Maria acolhe e se coloca a serviço da nova criação. Maria diz, eis aqui a serva, faça-se em mim. Eu não tenho tempo aqui, infelizmente, de falar da Mariologia, mas Maria é muito mais do que nós imaginamos. Essa menina, entre 14 e 16 anos, ficou grávida numa sociedade em que a mãe solteira ou a mulher que ficasse grávida fora do casamento era condenada à lapidação, ao apedrejamento. Essa menina, eu digo menina porque era muito nova, ela aceitou com uma serenidade, não sem ponderar tudo, mas com uma serenidade própria de quem é livre para Deus e por isso precisa também ousar diante da sociedade. Nasce Jesus em Belém, porque a profecia dizia, e tu, Belém de Efrata, não é a menor entre as cidades de Judá, de ti sairá o Salvador. Nasce em Belém, depois eles voltam, vão morar no norte, em Nazaré, e ele sempre será conhecido como Jesus de Nazaré. Ninguém vai chamar ele de Jesus Cristo, vão chamar sempre Jesus de Nazaré. Vão chamá-lo de Yeshua, Jesus em latim, Yeshua, uma derivação de Josué. Yeshua significa Deus salva. Então, o nome de Jesus já tem em si Deus salva. Existiam outros Jesus na época? Sim. Para identificar este Jesus, o Cristo, se diz Jesus de Nazaré. Ele é judeu, então ele vai cumprir também os seus preceitos rituais, ele reza como um judeu, por exemplo, ele nunca comeu camarão, porque camarão não faz parte da dieta dos judeus, ele tem todos os preceitos, vai às festas no templo de Jerusalém, ele é o filho do carpinteiro, com José ele aprende esse ofício, e a Bíblia diz, o texto sagrado diz que ele cresce em idade, sabedoria e graça. Vejam, aqui é importante dar um acento, Deus Filho esvazia-se de sua condição divina e assume a carne humana, em tudo igual à nossa, exceto o pecado. Aquele que habita uma luz inacessível assume a nossa realidade e a partir de pisar o chão da história, de caminhar conosco, ele se revela como Deus entre nós. Tão humano assim, só podia ser Deus mesmo, dizia uma tradição bem antiga na fé. Vamos adiante. Bom, ele foi batizado no Jordão. João Batista, que João é o seu nome, Batista é um adjetivo, o batizador, ele prepara o povo para a vinda do Messias, do Filho do Homem. Prepara, propondo um batismo de conversão, de mudança de vida, de jeito concreto de ser e viver. Ele espera a vinda do Messias, ele está preparando para o Messias. Nunca podemos esquecer aquilo tudo que eu comentei dos profetas, e desde os reis até os profetas, a questão da esperança de um Salvador. O batismo que ele faz é um banho, ele purifica as pessoas, ele lava as pessoas no Rio Jordão, porque quem tomava aquele banho, porque a palavra batismo quer dizer mergulho, estava se comprometendo a viver diferente, né? Viver na prática diferente, uma ética diferente. Jesus não precisava do batismo, mas ele quis ser batizado primeiro para confirmar a missão de João e reconhecer o trabalho dos profetas, que tanto se dedicaram para abrir os olhos do povo para aquilo que o reino de Deus implica. Mas também Jesus se deixou batizar para ser solidário a nós, que precisamos sempre nos purificar do pecado. Jesus, que não tinha pecado, se solidarizou com a condição humana, que precisa ser purificada para poder entender o que Deus quer. João é assassinado por falar a verdade e denunciar a mentira do adultério no palácio de Herodes. Falou a verdade contra Herodíades, falava a verdade contra a situação do reino, da situação política, econômica, moral, e, claro, falou demais a sociedade, através, especialmente,
da instituição de Herodes, decidiu, numa festa de aniversário, ter numa bandeja de prata a cabeça de João, o profeta, que fala a verdade. Vamos adiante. Bom, terminado o batismo, Jesus se retira para o deserto para rezar. E é conduzido ao deserto pelo Espírito. Ser conduzido ao deserto é ser conduzido ao lugar para se confrontar com a realidade, entre quem eu sou, o que as pessoas esperam de mim. E o que está implicando aí? 3 tentações lhe são apresentadas. Elas podem ter diversas leituras, mas sempre é o caminho das possibilidades e dos muitos caminhos diante da expectativa do Messias. Não esqueçam que a essas alturas há muitas ideias sobre o Messias. Por exemplo, transformar pedras em pão, que é uma das formas que o maligno sugere para Jesus, transforma essas pedras em pão. É o Messias que atende às demandas das necessidades imediatas do povo. Se Jesus fizesse tudo o que o povo quisesse, ele ia estar sempre multiplicando o pão e curando todos os doentes. E Jesus, quando percebeu que o povo queria mais pão e mais curas, ele dizia assim: vamos para outras cidades, porque eu vim também para anunciar a palavra. Para isso que eu vim, para falar, anunciar o reino. Quando fala de atirar-se do pináculo do templo, lá do alto, e para se jogar porque não iria se machucar, é o Messias milagreiro, que atende às expectativas religiosas e se revela poderoso em sinais. É como se dissesse, e aí Jesus evita essa ideia de fazer muito milagre para aparecer como um rei, aparecer como um milagreiro. Não, ele não aceita isso. Na cruz, ele tem a maior provocação possível, como essa tentação. Ele está diante da cruz, quem está do lado dele sendo crucificado, e quem está assistindo à crucificação diz: desce da cruz se você é o Cristo. É sempre provocado. E depois, todos os reinos lhe serão dados, disse o maligno, se você se curvar diante de Satanás. E Jesus não aceita essa tentação, e lembram que quando ele está diante de Pilatos, perguntam: você é rei? Que rei você é? E Jesus diz: meu reino não é deste mundo. Se fosse deste mundo, meus soldados vinham aqui para combater. Meu reino não é deste mundo. Vejam, 3 provocações de Satanás que usam os textos da Sagrada Escritura. 3 respostas de Jesus valem-se de textos da Escritura. Tudo que Satanás tenta está lá em Deuteronômio. Jesus dá as respostas também usando Deuteronômio. E por isso Jesus diz: não só de pão vive o homem, não tentarás o Senhor teu Deus, só a Deus adorarás. Jesus sai do deserto dizendo com clareza aquilo que ele já sabe, mas ele precisa pôr cada vez mais evidente isso. É o Messias servo que não faz o que as pessoas esperam, e por isso nem sempre será compreendido. Hoje também, quando nós temos uma religião que esquece da cruz, que fala muito de sinais, milagres, mas esquece da cruz. Vejam, há tanta crítica hoje, tanta gente que prometeu milagres diante da pandemia. A religião, a fé cristã, é para assumir a cruz também nesse momento da história, sem desespero, erguendo a cabeça com esperança, confiando naquele que nos salvou pela cruz e nos acompanha neste momento. Então é bem diferente do que muita gente anda pregando por aí, né? Tirar a cruz do contexto da nossa fé é ceder a uma tentação. É ceder à tentação do espetáculo, da mágica, da superstição, de uma religião que vive muito mais de resultados do que de um caminho que passa necessariamente pela cruz. Aliás, vai ser agora em outubro beatificado um menino que nasceu em 1991, Carlo Acuti, e morreu com 15 anos de leucemia, frequentava a missa todos os dias, rezava o terço, jogava PlayStation, jogava videogame, um rapaz normal, mas santo, vai ser beatificado, porque ele insistia em dizer isso assim, que ninguém vai para o céu sem passar pela cruz. Um menino com 15 anos já entendeu. Tem gente que passa os anos e cada vez está mais distraído nesse ponto. Oxalá, uma hora dessas a gente compreenda. Vamos adiante. O próximo slide vai mostrar para nós o que Jesus anunciou quando começou a falar, né? Toda a pregação de Jesus se baseia em 2 pontos fundamentais: o Pai e o reino de Deus. O Pai e o reino. Aquele Deus
onipotente, onisciente, onipresente, Jesus diz, esse Deus que não se pronuncia nem o nome, o segundo mandamento é não tomar seu santo nome em vão, ele é muito transcendente para pronunciar o nome, vocês podem chamá-lo de Pai. As pessoas dizem, não é possível, como é que você pode ter tanta intimidade assim? O seu reino, e ele tem um reino, porque ele ama e ele é onipotente no amor. Vejam, aqui precisa ser claro, Deus é onipotente e pode tudo, mas qual é a grande força de Deus, o seu poder? É amar. A força maior do nosso Pai é o amor. E ele tem um reino, mas esse reino, isto é, seu senhorio, seu reinado, supõe justiça. E aqui, meus irmãos, minhas irmãs, falar de Jesus é mel na boca e pode ser fel no estômago, não é tão simples assim. Por quê? Porque o reino de Deus supõe justiça, mas o que é justiça? Ainda mais numa sociedade, num mundo e num Brasil, onde os conceitos de justiça parecem tão subjetivos, e não são. Mas falando em termos cristãos, justiça não é dar ao outro o que ele merece, mas o que ele precisa. Às vezes ele precisa de perdão, nova chance, compreensão. E por isso, é preciso entender que sem justiça não há paz, sem justiça não temos a paz que tanto queremos. Dois termos fundamentais em toda a pregação de Jesus. Deus é Pai e tem um reino, e eu vim inaugurar este reino para vocês. Esse senhorio, esse reinado de Deus. São os dois pontos fundamentais. No reino, todos têm vida e vida em abundância. Este reino começa aqui, ele é dom, ele é dado, mas ele é planificado nos céus. Ou então, quando céus e terra tiverem uma nova comunicação, aí será o reino. Por isso, o reino é dom, que integra céu e terra, e como dom deve ser correspondido pelo ser humano. Portanto, agora chegou a um ponto que eu queria insistir demais, tudo que nós fazemos hoje, aqui, ou contribui para o reino ou para o antirreino. A mentira é o antirreino, a corrupção é o antirreino, a falta de fé é o antirreino, esquecer dos outros, não cuidar dos doentes, dos pobres, dos pequenos, é o antirreino. O reino deste mundo está quebrado. Um vírus aí está acabando com o delírio da nossa onipotência, disse o padre Raniero Cantalamessa. Nossa onipotência é confiar somente em nossas forças, não tem futuro. Trabalhar pelo reino supõe outras grandezas. Vamos adiante. No próximo slide, nós vamos perceber quais são os sinais desse reino, que já existe. Quando Jesus está, o reino já está também. Porque na presença... O que é o reino? É a presença de Deus no meio do seu povo. Então, os pecadores não são condenados, eles são perdoados. Os doentes são curados. Os pobres são saciados. Os impuros são acolhidos. Os demônios são expulsos. O vento e o mar são acalmados. Os mortos são reanimados ou ressuscitados. Vejam, poder sobre o pecado, poder sobre a natureza humana, poder sobre a sociedade, poder sobre o maligno. Quem pode deter o demônio? Jesus. Quem pode controlar a natureza? Só Deus. Por isso, e quem pode ressuscitar mortos ou devolver a vida aos mortos? Só Deus. Por isso que as pessoas encontravam em Jesus alguém que falava com autoridade, alguém que conhecia a lei, a tradição judaica, e identificavam nele sinais do Messias, claro. Mas a pergunta era essa, mas o Messias não podia controlar a natureza? Estaria fora da ordem do ser humano. Por isso, eles não estavam compreendendo bem quem era Jesus, porque se por um lado tinha todos os sinais do Messias, ele ia além desse Messias. Que Messias é esse? Que Cristo é esse? Vamos adiante. De tanto ele falar, ele vai ser perseguido. Jesus não vai para a cruz de graça. Ele tem algumas falas que incomodam demais a sociedade. Por exemplo, felizes os pobres, deles é o reino. Então, naquela sociedade, naquele tempo, quem era pobre era um castigado, era um amaldiçoado, era pobre porque Deus tinha castigado. Como é que Jesus diz que eles são felizes? Quem não se fizer como criança não entra no reino. Naquele tempo, ninguém falava com criança não interessava. Anos atrás também as crianças não valiam muito, eram mais os adultos.
Amai os vossos inimigos e rezai pelos que vos perseguem. Até hoje nós não entendemos bem essa frase. Rezar pelo inimigo, rezar por aqueles que nos perseguem e amar quem não quer bem a nós. O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. As leis religiosas da época diziam não, em primeiro lugar o ser humano, e toda a questão religiosa em torno do ser humano e com respeito às leis religiosas, sim. Dai-lhes vós mesmos de comer. Sacios têm fome. Felizes os mansos, que possuirão a terra. Jesus é contra a violência. Destruí este templo, e em 3 dias, falta a palavra dias ali, em 3 dias eu o reerguerei. Ele olhava para o templo de Jerusalém, mas ele entendia que o verdadeiro templo era o corpo dele. Ele estava dizendo, eles destruíram o templo dele, mas ele reergueu na ressurreição. Quando ele disse, eu e o Pai somos um, eles disseram, tu não tem nem 30 anos, como é que já diz que és tão antigo quanto Abraão? Ele diz, é aí que está. Eles não compreendiam que Jesus é Deus feito carne, ele é tão eterno quanto o Pai. Quando Jesus diz, vai e vende tudo o que tens e dá aos pobres, também isso incomodava. Vai em paz, teus pecados estão perdoados. Isso ele disse para uma adúltera, isso ele disse para Zaqueu, não usou essas palavras, mas Zaqueu, que era porque Jesus também deu palavras para os ricos que se convertem e entram na dinâmica do reino. Zaqueu, José de Arimateia, Nicodemos, são pessoas que buscam a Deus de coração sincero. Não dá para dizer que Jesus atuou somente com os pobres, atuou com os ricos também. Todos os que têm coração aberto, livre, para buscar a verdade, a paz e a justiça, o reino é para eles. Então, todas as classes sociais. Agora, critérios existem, e Mateus 25 é o critério para entrar no reino. Estive com fome e me deste comer. Estive com sede e me deste beber. Estava nu e me vestiste. Estava preso e foste me visitar. Estava doente e me atendeste. E por isso, aí está. O reino se faz em ações bem concretas. Vamos adiante. Bom, Jesus fez tantos sinais, disse tantas palavras, fez ensinamento, as pessoas ficavam encantadas com ele. Então chega um momento que ele vai para Jerusalém. Ele prega muito em torno do lago da Galileia, que uns chamam de Mar da Galileia, lá em cima, em Cafarnaum, na região de Cafarnaum. Depois ele desce um pouco, fala na Samaria, Jericó, ele vai andando. Jesus anda muito, vai a Betânia, passa por Jericó. Mas quando ele entra em Jerusalém, quando ele diz para os apóstolos, vamos para Jerusalém, ele vai entrar em confronto com toda a estrutura da capital que vai tentar calar Jesus. Então, o povo reconheceu a autoridade de Jesus, porque as palavras dele tocavam demais e os gestos dele confirmavam suas palavras. Então, o povo entendeu que Jesus poderia ser o Messias esperado. Claro, um Messias talvez mais rei, porque alguns queriam um Messias mais guerrilheiro, outros mais um Messias poderoso, outro mais um Messias do templo, religioso, cada um do seu jeito. Mas disseram, ele é um líder, e ele vai tomar o poder, e nós não estamos com ele. Por isso que eles colocam mantos no chão, ele passa, ele entra, e eles aclamam com ramos. E por que ele faz isso? Porque ele entra num jumento, porque na época um rei sempre entrava num cavalo dos melhores que se tinha na região. Entrar num jumento é mostrar que não é o carro nem o cavalo que fazem o rei, mas é o rei em si. E entra na humildade, é um rei humilde. Ele já mostra que o reinado, então, não é um reino de poder, de domínio, mas um reino de acordo com a pregação de Jesus, onde todos têm vida e vida em abundância. Vamos já entrando na parte final. Depois da entrada de Jerusalém, que ele sabe que quando ele entrou em Jerusalém, houve aquela manifestação no templo, que ele derruba os produtos, expulsa os vendilhões, ele sabe que ali a situação ficou mais complicada. Aí ele pede para fazer um jantar, a última ceia, onde ele lava os pés dos discípulos, e ele diz, eu dei-vos o exemplo, sejam humildes como eu fui. Naquela época, lavar os pés era a função dos escravos. Os apóstolos estranharam demais a atitude de Jesus, mas ele disse, é assim. E ele diz, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Vejam que interessante.
nós dizemos assim que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas é preciso amar como Jesus amou. E como é que Jesus ama? Entregando-se totalmente aos outros. Quanto mais eu saio de mim, mais eu me encontro. Quanto mais eu me fecho, mais eu me perco. Por isso que Jesus dá essa entrega. Por isso que a ceia é, aí sim, o grande memorial da sua presença. Meu corpo dado por vós, meu sangue derramado por vós, é a garantia de que eu estou convosco. Não numa ideia, numa imagem, mas realmente. Fazei isto em memória de mim. Cada vez que celebramos a Eucaristia, se repete o sacrifício de Cristo, esse ofício sagrado de entregar corpo e sangue. E, por favor, não de forma representativa, simbólica, imaginária, real, concreta. Por isso a Eucaristia, a missa, ela supõe que quem comunga o Cristo entregue sua vida também em favor dos outros. Não é simplesmente um ato ritual, é um rito, é uma liturgia que transforma a vida daquele que comunga. Nós temos percebido que muita gente, especialmente nesse tempo de pandemia, não está entendendo bem o que é a Eucaristia. E tem tanta história no Face, por aí, certas ideias muito estranhas. No fundo, a Eucaristia é a presença do Senhor no corpo e no sangue que nos leva a sermos caridosos como na caridade que ele teve. Que caridade é essa? Concreta. Caridade de entregar a vida em favor dos outros e dos que mais precisam. Pois bem, terminada a ceia, depois de passar pelo Getsemane, vamos adiante, Jesus é preso. Aí é a paixão. Padeceu sob Pôncio Pilatos. Teve a traição de Judas, né? Depois foi preso. Não esqueça que ele foi torturado. Essa coroa de espinhos revela que ele foi torturado. Cuspiram nele, bateram nele. Ele, quando aparece diante de Pilatos no outro dia, ele está todo machucado, né? Ele sofreu, ele foi julgado e Pilatos pergunta para ele o que é a verdade, porque ele diz que veio ao mundo para dar testemunho da verdade. Quando Pilatos pergunta o que é a verdade, Jesus não responde. Sabe por que ele não responde? Porque a verdade não é algo, é alguém. A verdade é Jesus. Se aquele Pilatos não é capaz, aquele governador da Judéia, aquele prefeito da Judéia, não é capaz de reconhecer quem é a verdade, então é melhor que Jesus não diga. Por isso, eis o homem, quando ele aparece todo machucado, todo despojado de sua dignidade, aí está a verdade. Aquele que permanece apesar de todos os ataques. Não esqueçam, a verdade sempre sofre muitos ataques, porque é mais fácil o reino da mentira. O diabo é pai da mentira. Fake news, quanta coisa se diz sobre a igreja, até sobre o coronavírus, sobre os cientistas, sobre a política, sobre a economia. Quanta fake news? Fake news é próprio do fruto da mentira, que é, portanto, anti-reino. Jesus morre de graça? Não. Jesus morre totalmente gratuitamente, ele se entrega livremente, mas ele é acusado de 2 pontos especialmente. Vamos voltar para a tela, porque na tela mostra ali. Acusado de blasfemo, porque ele diz que Deus é seu pai. Eles, especialmente a religião na época, jamais aceitou isso, tanta intimidade assim. Por isso, cada vez que eu rezo o Pai Nosso, e você também deveria fazer, deve lembrar que isso custou a morte do nosso Deus na cruz, do Filho de Deus na cruz. Porque ele nos ensinou uma intimidade que muita gente não quer. Essa intimidade tão próxima de poder chamar aquele que é onipotente, onisciente e onipresente de Pai. Pai. Depois, acusado de subversivo. O povo crê muito em Jesus, mas o povo distorceu um pouco, achou que ele fosse o rei de Israel. Porque nós lembram quando eles entram assim, Hosana, o filho de Davi, então o rei de Davi, o rei de Israel, Hosana nas alturas. Eu gosto muito de celebrar o Domingo de Ramos, porque mostra bem a situação contrastante. E quando a gente começa a cerimônia, onde é festivo, com os ramos, Hosana, o filho de Davi, Hosana, rei, então sinais de muita alegria. E durante a leitura da paixão, na mesma celebração, a voz do povo diz, crucifica-o, porque o que esperam dele como rei, ele não vai atender às expectativas do povo. Jesus não é a solução das nossas expectativas.
Jesus é o anúncio da verdade, do reino. E pode ser que nossas expectativas sejam mentirosas. Não vai de acordo. Deus não faz o que nós queremos. Deus é quem é. Eu vou continuando, já vamos prosseguindo. Estou passando um pouco do tempo, peço um pouco de paciência, mas precisamos concluir. Bom, qual foi a sentença? Ele vai morrer porque ele se disse que é rei. Jesus Nazareno, rei dos judeus. O famoso INRI, Jesus Nazarenus Rex Iudeorum, em latim, e foi escrito em 3 línguas, era uma placa grande em cima da cruz, né? Ele é crucificado, vocês sabem que os romanos não sabiam crucificar, eles aprenderam isso com os fenícios, é uma tortura enorme, a pessoa morre por asfixia, com muitas dores. Bom, aqui os detalhes são os piores possíveis, e, acima de tudo, a dor de Jesus, além da física, a dor do abandono, todas as dores possíveis, tem a dor de ver o ser humano tão distante assim do seu Deus, do seu Criador, a ponto de fazê-lo sofrer a morte de cruz. Eu gosto muito dessa imagem que está aí na tela, que é a pintura da cruz de Giotto, e este Giotto colocou, além de Madalena aos pés de Jesus, aquela com o cabelo mais comprido, Maria sendo consolada pelas santas mulheres e por João de um lado, os soldados do outro lado repartindo as roupas, e o próprio Jesus, ao morrer, os anjos desesperados ao redor de Jesus. É interessante essa imagem, um anjo inclusive rasgando as vestes, esse anjo que está mais ao lado de Jesus, dizendo que absurdo o que estão fazendo com Deus feito carne. Essa visão mostra o Jesus homem e divino ao mesmo tempo. Os homens, diante da morte dele, cada um com uma posição diferente, né? Uns que matam e repartem as roupas, outros que choram e sofrem, e o céu também se abala com a morte do Cristo. Morto, morreu, foi sepultado. E a cruz é um escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Durante muitos anos, os cristãos não usaram a cruz como um símbolo, porque era muito difícil. Hoje nós usamos a cruz no peito, temos cruz em nossas casas, mas o cristianismo, bem no início, usava mais o peixe, usava outros sinais para não causar estranheza. A cruz era um sinal muito contraditório, e para nós é fundamental a cruz, porque ela mostra o escândalo para este mundo que não suporta ser julgada, o mundo julgado pela cruz. Foi uma pena de morte, uma morte aplicada para escravos, e aqui tem uma questão para os discípulos. Os discípulos seguiram o Messias. Quando Pedro diz, Jesus, tu és o Cristo, ele diz, tu és o Messias. Israel tinha muitas ideias de Messias. Uma delas também era o Messias servo sofredor, lá de Isaías, um homem que ia passar todo o sofrimento. Agora, nenhuma tradição messiânica dizia que o Messias seria morto. Um líder morto, como é que ele pode ser líder? Por isso que quando morre Jesus na cruz, há um silêncio absoluto, e por isso só a ressurreição poderá modificar a gravidade do momento em que Jesus morre na cruz. Vamos adiante? E agora, presta atenção nessa imagem que eu gosto demais. Vamos maximizar ela, Douglas. Quando nós dizemos que ele desceu à mansão dos mortos naquele 3º dia, claro que isso aqui é uma imagem, né? Não é exatamente isso, mas olha que interessante. Jesus destrói as portas do inferno. Inferno aqui não no sentido do lugar onde o diabo está, mas o inferno, o lugar da morte, o Sheol dos judeus, o inferior, aquilo que está abaixo, lugar da morte, tudo escuro. Vejam que ao redor das portas estão grilhões, cadeados, chaves. Ele quebra tudo que a morte fechava. E ele vai lá no túmulo e puxa para fora, literalmente puxa, Adão e Eva, pelo pulso, não pela mão, pelo pulso, porque é pelo pulso onde corre a vida, onde nós pulsamos a vida. Mas olhem que interessante, puxa, para que não depende de Adão e Eva saírem da morte, não depende de Cristo nos tirar da morte. De um lado tem todos os santos, vejam os reis que são santos, João Batista está ali, aqueles que têm auréola, né? Do outro lado, todos os outros seres humanos, e junto que Jesus vai e busca. Essa imagem, que é uma iconografia grega, me chama muito a atenção. O Cristo que vai e é a garantia da nossa ressurreição. Um dia ele vai tirar nós todos também da morte. Esta é a imagem que deve suscitar esperança. Se nós olhamos para essa situação tão difícil da Covid-19, por exemplo, esses dias
que o pessoal diz que o pessoal da enfermagem diz que é triste ver, às vezes, um ser humano ser empacotado, literalmente, para poder ser colocado no funeral, mas tudo isso não vai acabar no cemitério, nem no crematório, nem no esquecimento. Jesus vai buscar um por um. E observem que nas mãos permanecem as chagas, que é o sinal do seu amor para sempre. Vamos adiante. E aí nós temos que ele ressuscitou ao terceiro dia. Veja que nós dizemos o ressuscitado, mas falamos de ressurreição e não de ressuscitação. Ressuscitado porque ele foi ressuscitado pelo Pai. E ressurreição porque ele é o ressurrecto, ele tem força para se levantar. Por isso, Cristo venceu a morte, venceu, manifestou-se, ele é o primogênito entre os mortos. Jesus, portanto, é o Messias, é o Cristo, como Pedro disse, mas é mais que isso. Observem a cena da ressurreição, os guardas dormindo, os anjos acompanhando essa cena, e a Madalena, que quando vai ao encontro dele, ele diz, agora não, Madalena, porque ela vê ele como o mestre, o Senhor, o amigo, na verdade, o mestre e o amigo, o Senhor ainda não, mas ele diz, devo voltar, ainda não voltei para o Pai. Agora ela deve olhar para o amigo, para o mestre, como também seu Deus, não só a quem ela tanto estima, mas o próprio Deus, numa nova ordem. Por isso que ele não é um fantasma, ele não é um espírito. Aliás, no cristianismo não tem lugar para fantasma, espírito, isso tudo é derivação de outras religiões que entraram, resquícios de outros cultos religiosos que entraram em nós. Não. Jesus, para mostrar que ele não é um fantasma, ele pede pão e peixe quando aparecem os discípulos ressuscitados. E para mostrar que ele não é simplesmente um ser humano que voltou à vida, como foi Lázaro, Talita ou o filho da viúva de Naim, ele entra numa sala sem precisar abrir a porta. Então vejam, o humano e o divino, agora ele é divino, a sua manifestação divina, mas ele carrega, para que seja confirmado, ele carrega as chagas. Tudo aquilo que ele viveu aqui entre nós, ele levou para a eternidade, especialmente o seu amor eterno por nós na cruz. Está terminando, vamos lá ao próximo slide, que não se descobriu apenas que ele é o Messias, mas que também que ele é o Senhor. Por isso ele está sentado à direita do Pai. Sentar à direita do Pai significa ter o mesmo poder do Pai. E por isso ele é chamado não só de Jesus Cristo, mas de Kyrios. Deus constituiu Senhor e Cristo aquele que vocês crucificaram, disse Pedro, lá em Atos dos Apóstolos. Ele fala isso para os judeus que mataram Jesus. Para o povo daquele contexto, ele diz, ele não é só o Messias que nós esperamos, ele é também Senhor, ele é Deus. Portanto, o Messias é Deus conosco. O mensageiro é o próprio Deus. E esse Deus, Jesus, revela para nós que Deus mesmo é uma trindade. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Estar sentado à direita é participar da mesma divindade. Vamos adiante? E aí, o anjo disse para Maria que o reino do filho dela não terá fim. Né? E nós também, quando rezamos o creio niceno-constantinopolitano, que geralmente rezamos ou no Natal, ou então na Páscoa. Bom, nós também podemos rezar em qualquer domingo. Diz assim, e o seu reino não haverá fim. Isto é, Cristo já realizou tudo para a obra da salvação. Tudo o que ele queria, ele já fez. Mas tudo será consumado em sua parousia, quando ele vier novamente. Vier em glória, não mais no presépio, mas na glória. Até que tudo seja recapitulado em Cristo. Por isso, a palavra aqui antes de nós fazermos a oração final, essa imagem de Cristo que está aí, é a imagem do Cristo na mesquita de Santa Sofia. Santa Sofia, a sabedoria é o Cristo. Né? Esse Cristo, até que um dia ele seja tudo em todos, porque a Santa Sofia, antes de ser mesquita, era uma igreja cristã. O que eu quero dizer com isso? Por favor, não se deixe enganar. O sinal do antirreino é este, achar que o mundo vai cada vez pior, que tudo vai terminar no mal. Esse momento histórico único que estamos vivendo, difícil, pesado, tudo pode ser opressivo para nós, menos a nossa certeza, não fé só, certeza
e que em Cristo nós venceremos. Olha, não tem pandemia, não tem gafanhoto, não tem enchente, não tem granizo que possa nos tirar a certeza de que Cristo vive, de que ele pisou esta terra, que Jesus de Nazaré é o Cristo e é o Senhor. E esse Senhor está conosco. Nós temos acesso a ele na sua palavra, nós escutamos ele ainda hoje, e não escutamos como o maligno usa a palavra, porque tem gente que usa a Bíblia como idolatria, manipula ela. Tem grupos aí, não vamos identificar quem é, mas que chega a pedir dinheiro com a palavra. Não é isso. É seguir isso e transformar a vida. Se eu leio a Bíblia como um livro de história, como uma questão só literária, ou só como algo distante do meu ser, então eu não escuto o Senhor. Eu ouço a palavra, mas não escuto. Ouvir é um ato de informação. Escutar é uma formação. Depois, a certeza de que Deus não nos abandona é a certeza de que Ele já enviou Cristo. Então, o Senhor está conosco e Ele vai cumprir o que prometeu. Sempre foi assim. Antes de fazer a oração final e depois abrir as palavras para quem quiser fazer alguma pergunta, nesses dias eu tenho me ocupado, eu terminei a semana passada de escrever um livro que me ajudou muito durante a pandemia, Sob o Olhar de Guadalupe, vai se chamar. Nossa Senhora de Guadalupe me acompanhou esses 3, 4 meses, bom, desde janeiro, que me acompanha. E eu fiquei pensando, Nossa Senhora apareceu em 1531, a Juan Diego, lá no México. Anos depois, lá houve uma peste de varíola que matou quase metade da população asteca. Milhões de índios morreram. A população, né? E a devoção à Nossa Senhora continua intacta em 500 anos, para mostrar o seguinte: tudo passa, nós também passaremos, mas Deus está conosco. E nós não iremos ser derrotados. Mesmo que venha a cruz, a dor, até a morte, ela não é o fim para nós. Por isso eu coloquei de propósito essa imagem de Jesus Cristo aqui. Nós precisamos valorizar um pouco mais a cruz. Tem gente pedindo muito milagre, muita cura, muito sinal, até nos católicos. É muita novena disso e daquilo. Pode fazer, ele atende, claro. Mas lembrem-se, mesmo que eu faça uma novena, mesmo que eu peça, meu Deus, eu posso pedir tudo e Deus me escuta. Mas se eu não receber, é porque a melhor oração que eu posso fazer é: Senhor, eu preciso muito da sua ajuda, mas seja feita a vossa vontade. Eu nunca vi alguém que confia no Senhor ser desamparado, ou sair de mãos vazias. Talvez ele não dê o que nós pedimos, mas aquilo que nós necessitamos. Às vezes a gente pede uma certa saúde, mas não tem nem fé. A gente às vezes quer uma serenidade na vida, mas a gente não tem confiança em Deus. Não quero fazer julgamento nenhum aqui, nem propor nada, apenas dizer: confia mais, confia. Este é o momento de entregar tudo, tudo. E para terminar, eu comecei com um texto do Evangelho, quero terminar agora com Paulo aos Filipenses, um hino cristológico. Douglas, vamos colocar o texto que vai nos ajudar a rezar. Eu vou simplesmente ler com calma, porque eu falo muito rápido, peço desculpa se foi muito rápido, mas reze comigo, porque esse texto é uma síntese de tudo que nós falamos agora. Embora fosse de divina condição, Cristo Jesus não se apegou ociosamente a ser igual em natureza a Deus Pai. Porém, esvaziou-se de sua glória e assumiu a condição de um escravo, fazendo-se aos homens semelhante. Reconhecido exteriormente como homem, humilhou-se, obedecendo até a morte humilhante numa cruz. Por isso, Deus o exaltou sobremaneira e deu-lhe o nome mais excelso, mais sublime, e elevado muito acima de outro nome, para que perante o nome de Jesus se dobre reverente todo o joelho, seja nos céus, seja na terra ou nos abismos, e toda língua reconheça, confessando, para a glória de Deus Pai e seu louvor: na verdade, Jesus Cristo é o Senhor. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou dar bênção agora, porque talvez alguns queiram sair antes, e agradecer muito a presença de todos. Eu tenho visto aqui tanta gente, e
gente querida de tantos lugares, tantos municípios do Rio Grande do Sul e de tantos outros estados do Brasil. Muito obrigado, muito obrigado. Com esta imagem aqui, que eu peço que cada um de nós olhe diferente para o crucificado que tem em casa. Carrega um crucifixo bem grande para mostrar, acima de tudo, que ele vai na nossa frente, ele é o nosso centro. E olhe com um novo olhar, especialmente os crucificados da história. O Cristo quer que nós sejamos um ser para o outro, como ele foi. Porque ele nos ama e vai nos salvar de tudo que nos ameaça. Só que nós precisamos corresponder a esse amor, não por obrigação, mas por necessidade. Sabe do que nós temos necessidade mesmo? De nos sentirmos amados, e somos amados nele. Por isso agora, eu vou dar bênção, e depois fico aqui, para quem quiser, a gente vai conversando e respondendo algumas questões. Se você me permite, vamos rezar também por todos aqueles que estão agonizando, estão morrendo seja pela pandemia, ou seja por qualquer outro motivo. Vamos acompanhar quem está nos hospitais, sofrendo neste momento, quem está trabalhando pela vida, pela saúde. Nós sempre invocamos aquela que teve a alegria de, durante 9 meses, carregar ele no seu ventre. Imagine, se ela não é especial. Ela foi o sacrário vivo. Nenhum sacrário foi tão perfeito quanto o ventre de Maria. Por isso, peçamos à Mãe sobre nós e sobre todas as pessoas que precisam dessa oração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus Todo-Poderoso, que amou este mundo e enviou seu Filho para reconciliar o mundo consigo. Ele abençoe a todos e pela força do amor de Cristo e pela ação do Espírito Santo, ele vos conceda saúde e paz. Livre sua casa dos males e perigos. Ele conceda o que mais cada um precisa para seguir no caminho. Deus misericordioso e bondoso, abençoe em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado. Deus abençoe vocês. E agora, Douglas, vamos conversar? Voltando, então. Estamos aqui. Dom Leomar, primeiro agradecer. Deixa eu só... Acho que tem que baixar um pouco o teu áudio aí, Dom Leomar. Vamos ver se eu vou tentar, vamos ver. Acho que aqui eu consigo controlar. Sim. Melhorou? Melhorou, agora sim. Agradecendo, então, todas as pessoas que estão conosco. Muitas mensagens, Dom Leomar, pessoal de Goiás, de Minas Gerais, de São Paulo, pessoal de Porto Alegre, aqui da Arquidiocese de Porto Alegre, da Diocese de Caxias do Sul também, tem bastante gente aqui conosco. Eu tentei filtrar algumas perguntas aqui que surgiram, porque Sim. Os comentários passam e passam muito rápido. Aqui eu tenho do Carlos Micelli, acho que é Micelli, desculpa se eu errei o sobrenome. Dom Leomar, o que a Igreja Católica considera na volta de Jesus? Será arrebatada a Igreja antes ou depois da grande tribulação? Obrigado, Carlos, pela questão. A grande tribulação, conforme consta no Apocalipse, geralmente ela é refletida a partir dos evangélicos como quase que uma arrebatação, a teoria do arrebatamento, né, que é muito forte. Se você tem amigos evangélicos, sabe que eles pautam isso muito sobre o caminho da sua pregação. Nós, na Igreja Católica, não temos a teoria do arrebatamento. Por isso que às vezes aparece em alguma pregação, mas é um resquício mais dos evangélicos, que tem o seu caminho. Nós dizemos o seguinte,
nós não sabemos exatamente como vai acontecer a vinda na plenitude dos tempos, quando Deus quiser fazer isso, e como vai acontecer. Só sabemos que virá, sabemos quem virá, que é Jesus, e que o único critério para nós é viver o amor que ele nos ensinou. Todos os outros detalhes, sempre que um grupo humano quis especificar, não deu certo, porque Deus não atende às nossas expectativas, e a revelação, vejam, a revelação não foi dada exatamente como é o céu, e nem como é o inferno. Só disse o seguinte: no céu está Deus, basta. No inferno não está Deus. Isso também é demais preocupante. Eu sempre digo, quando trabalho escatologia, digo, o inferno não é como nós imaginamos, é muito pior. Não é porque tem a presença do diabo, é porque tem a ausência de Deus. Tem coisa pior que isso? Não tem. Então, Carlos, todos esses detalhes, para nós, é muito mais na linha de uma abertura ao que virá, porque, por exemplo, desculpa se eu acentuo demais esse momento, mas é que estamos vivendo. Alguém conseguiu imaginar que alguma vez, em pleno século XXI, com toda a evolução que tivemos, o homem já foi à Lua, que em algum momento o planeta ia parar por causa de um vírus que nem vivo é invisível, e que cada vez tem situações mais complicadas para nós? É porque surpresas virão. Mas para nós, são surpresas boas. Então, confia, espera, sabemos que virá, quem virá, e a nossa parte é amar e esperar com bastante serenidade. A Bianca, minha esposa, está aqui do lado, mas ela também mandou essa pergunta aqui, ó. Tem direito. Também aqui junto, né? Dom Leomar, quais leituras para aprofundar ainda mais a cristologia? Aproveitar esse tempo para nos enriquecer das palavras de Deus. Sim, eu acho que vocês podem procurar. Eu vou dar um livro que eu gosto muito, eu acho que é uma cristologia bastante linear, Jesus de Nazaré, de Bento XVI. Né? Ele escreveu uma trilogia, vale a pena ler os textos dele, Jesus de Nazaré, do Papa Emérito, né, Bento XVI, que antes de ser Papa foi um teólogo reconhecido de grande valor, né? Mas vocês também podem ler Bruno Forte, né? Bruno Forte também, Jesus Cristo, História de Deus, Deus da História. Temos também outros textos. Bom, eu leio um pouco, é que não quero dar teólogos muito distantes do cotidiano, da espiritualidade. Olha, tem também o Tolentino de Mendonça, o cardeal Tolentino de Mendonça tem reflexões muito boas para poder entender isso. Alguns gostam também do Pagola, né? O Pagola também tem uma cristologia bastante linear, narrativa. Você deve procurar nas livrarias, na internet, cristologias narrativas. Narrativa significa que, mais do que ficar especulando, porque isso é próprio para teólogo, o Jesus Cristo histórico, o Cristo da fé, detalhes importantes, mas que esses são mais específicos, cristologias narrativas. Nós fizemos agora para as crianças, e vai ser lançado pelas Paulinas, acho que essa semana, Jesus Cristo narrado às crianças, a história de Jesus narrado às crianças, porque constatamos que as crianças mesmo já não sabem mais, e seus pais também não sabem mais contar isso, desde a anunciação do anjo até a ressurreição. Então, ver essa linearidade é importante. Procure sempre cristologias narrativas, que falem um pouco a vida de Jesus, e aí você vai aprofundando isso. Uma outra pergunta aqui, então. Deixa eu só, bastante mensagem aqui, a gente tenta só se organizar aqui, pegar as perguntas para a gente interagir nessa conversa. Pessoal de Sergipe. Opa, Sergipe. Diocese de Santo André também, de São Paulo. Que coisa boa. Abraço para Dom Pedro Cipollini, meu amigo. Isso. Aqui o Sandro Andréia. Dom Leomar, em que consiste a humanidade de Cristo? Muito bom, Sandro. A humanidade de Cristo significa que ele foi totalmente humano, igual a nós, exceto no pecado. E alguém poderia me dizer, não, mas é próprio do ser humano ser pecador. Nós não conhecemos um ser humano não pecador. Conhecemos sim, Jesus. Porque o ser humano, quando foi criado, olhemos para Adão, foi criado num estado de total amizade com Deus. Foi a liberdade.
e o fato de ceder ao maligno é que o ser humano se tornou pecador. Vejam, sempre as pessoas achavam quase impossível que o pecado original de uma pessoa afetasse a todos. Vejam, o vírus da pandemia talvez começou na China e afetou literalmente o mundo inteiro. Nós não somos tão individuais como imaginamos. Nós somos a humanidade. E por isso, a humanidade de Cristo significa que ele participou de tudo que nós vivemos, né? Ele também não queria morrer da forma como ele já previa que as coisas estavam andando. Ele também rezou para o Pai pedindo ajuda. O Cristo viveu, embora sendo Deus, viveu a humanidade. É difícil para nós, que somos só humanos, ver como é que humanidade e divindade andavam juntas. Isso foi preciso até um grande debate nos primeiros séculos da Igreja, até que Calcedônia dissesse que em Jesus havia uma pessoa só, era uma pessoa, Jesus, com duas naturezas, a humana e a divina, e que as duas viviam na mesma pessoa. Isso, só para dizer para vocês um pouco de uma cristologia mais clássica, isso é união hipostática, a união das duas naturezas na mesma pessoa. Muito difícil nós compreender, mas a questão humana, porque aqui tem um problema, nós não podemos reduzi-lo a simplesmente um ser humano que não tivesse a sua divindade. Mas não podemos também cair num outro risco, que é uma divindade que esquece a sua humanidade. Quanto mais nós olhamos para Jesus na sua humanidade, nós percebemos quão divino ele é. Um humano que perdoa, um humano voltado para os doentes, um humano voltado para os pobres, um humano que não tem medo de tocar o leproso, um humano que não está preocupado em curar os sábados, é um humano que vê o outro mais do que regras, leis e etc. Vejam, quanto mais um ser humano revela humanidade, humanização, mais nós reconhecemos ele de Cristo. Francisco de Assis, Teresa de Calcutá, Irmã Dulce dos Pobres. Bom, aqui eu poderia fazer um elenco enorme. Quanto mais um ser humano se doa para os outros, mais ele tem um vínculo com o Senhor. Por causa de Jesus, ele faz o que faz. E esta é a humanidade de Cristo. Uma humanidade que não é a humanidade decaída que nós temos tanto exemplo, né? Mas é isso. Olha, só para dizer, Douglas, que o pessoal de São Paulo está me dizendo que já está pronto o livro da História de Jesus Cristo, Deus narrado às crianças. Que bom, a Abadia está dando a resposta aqui para nós. Muito obrigado. Que seja uma boa opção de leitura para as crianças. Eu pensei de crianças de 6 a 11 anos e que foi ilustrado pelo Gerson Witt. Mais alguma coisa, Douglas? Mais uma pergunta aqui, de Santos, São Paulo, Paulo Valejo. A cruz foi utilizada pelos cristãos a partir de que época, dona Mar? Bom, os 3 primeiros séculos, com certeza não. Nós temos com certeza a partir de Constantino, que vai, a partir do século IV, começa um pouco mais a utilização. Porque antes, o símbolo do peixe, que é um acróstico de ictus, Jesus Nazareno, Filho de Deus Salvador, em grego, servia para identificar os túmulos dos cristãos. Foi preciso perceber que esse não era mais apenas um instrumento de morte, mas por causa de Jesus Cristo, a cruz já é sinal de ressurreição. Até gostaria muito de educar o nosso olhar, se me permitem dizer isso, e quando eu olho para o crucificado aqui, assim como ele está, eu já vejo um ressuscitado. Porque no Evangelho de São João, o 4º Evangelho, na cruz já está a ressurreição, porque ali o mundo inteiro já está reconciliado. Me permitam aproveitar e falar do sacrifício de Cristo na cruz. Sacrifício é um ofício sagrado, um trabalho sagrado que os sacerdotes oferecem. Na antiguidade, se oferecia um animal ou até um ser humano. Os astecas, no México, faziam as guerras floridas para para conquistar escravos, para poder sacrificá-los nos altares de pedra, e todos os dias, muitos sacrifícios humanos, porque na cultura asteca a ideia era essa. Se nós não sacrificarmos, não dermos corações e sangue aos deuses, no outro dia o sol não nasce. Então, para manter a harmonia na vida, precisa sacrificar. Os judeus mesmo, no tempo de Jesus, sacrificavam animais, né? Por isso tinha muito incenso nas celebrações, para tirar o mau cheiro
né? Mas eles tinham essa ideia. Sacrifica o animal e queima. E a fumaça que sobe chega até Deus, que aspira isto, e assim ele consegue, de alguma forma, acolher o sacrifício. Quando vem Jesus diz assim, olha, o meu pai não quer saber de sacrifício, não quer derramamento de sangue. E ele mesmo, Jesus, é, ao mesmo tempo, o sacerdote, aquele que oferece. O altar, porque é no corpo dele que se realiza o sacrifício. E a oferenda, ele entrega tudo, para que a partir de Jesus, nenhum ser humano, nenhum animal, nada, nenhum outro sacrifício seja feito a não ser o amor, o coração. E, a partir de Jesus Cristo, o nosso sacrifício diário é tudo aquilo que você faz pela sua família, tudo aquilo que você faz pensando nos outros, que você sai do fechamento e entrega, é um sagrado ofício, que se planifica da forma mais perfeita na Eucaristia. Não vivemos sem Eucaristia. Ali está o sacrifício perfeito. Por isso que a Eucaristia também tem que ser cada vez mais bem celebrada, porque ela não é só uma festa, ela é também uma morte, celebração da morte e ressurreição do Senhor. A missa é, então, esse sacrifício, que não é um funeral, mas também precisa ter muita consciência. A gente, às vezes, está vivendo um momento assim de dificuldade de entender bem que a Eucaristia é a síntese da Páscoa, né? Que é paixão, morte e ressurreição do Senhor, que nos torna também eucarísticos. Alguém deve ter escrito aqui que, depois de passar por uma grande provação, teve dificuldade de entender realmente a cruz. A cruz realmente nos mostra que se Deus chegou ao absurdo desse sofrimento, o que ele passou é um absurdo, nós podemos ver aí Auschwitz, Hiroshima, Nagasaki, todas as formas de violência como um absurdo. E nesse absurdo, quando tudo está muito vazio, a encontrar Deus. Me permitam citar um livro que valeria a pena você ler, chama-se A Noite, de Elias Wiesel. Elias Wiesel se escreve com W. A Noite. É um relato sobre um sobrevivente de Auschwitz, do nazismo, do Holocausto. Ele diz que como entender Deus no meio desse sofrimento todo. Diz que um dia um rapaz fugiu da polícia nazista e escapou de um campo de concentração. É um rapaz jovem escapando pelo campo e a polícia conseguiu reconquistá-lo, repreendeu ele, colocou na prisão e disse, o que vamos fazer? E aí eles decidiram matá-lo da forma mais cruel possível, para servir de exemplo para todo o batalhão, para ninguém, para todos os prisioneiros não arriscarem fugir. O que ele fez? Eles decidiram enforcá-lo, junto com outros 2 rapazes, enforcaram 3, mas enforcar com uma corda para esse fugitivo mais frouxa, porque daí ele iria demorar mais, ia sofrer mais, e todos iam ver o que ele fez, e que não era para ninguém seguir o caminho dele. E fez que todos os prisioneiros formassem filas e passassem a 1 metro de distância do rapaz. E esse que escreve o livro diz, nós passamos, se alguém virasse o rosto, recebia um bofetão, e tinha que voltar a olhar, porque o menino estava com a corda no pescoço, com a língua de fora, diz ele, se parecia um anjo pálido numa forca. Tanto é que ele diz que à noite, quando eles foram jantar, a sopa tinha gosto de morte, porque ficou uma imagem muito ruim. Bom, essa imagem terrível, né? Quando se forma a fila, alguém lá no meio da fila grita, porque há uma revolta enorme em ter que ver essa cena, eles dizem, onde está Deus numa hora dessas? Onde está Deus? E alguém grita no outro lado da fila, Deus está naquela forca, Deus está no sofrimento. O Papa Bento XVI, quando visitou um campo de concentração, ele disse, onde estava Deus? Quem não entendia dessa história disse que o Papa estivesse talvez questionando se Deus estava ausente. Não, ele quis dizer que Deus estava com a vítima. Deus está sempre do lado de quem sofre mais. Sempre de quem sofre mais a injustiça, o inocente que sofre. Última pergunta, dona Omar. Só para não estender também, que daqui a pouco bate o horário das 23 horas. Mas bastante gente, a conversa está muito boa, mas eu vou trazer a pergunta aqui da Gabriela Couto. Ela botou 2 vezes a pergunta, já tinha pegado da outra vez, foi a pergunta dela que tinha me escapado aqui.
Vou postar aqui, ó. Sou da paróquia Nossa Senhora do Caravaggio de Canoas. Jesus há de vir a julgar os vivos e os mortos. Se refere ao fim dos tempos? E quando se trata do fim da vida terrena, se pode aplicar também um julgamento? Obrigado, Gabriela. Pergunta muito boa. Realmente. Quando vier a julgar os vivos e os mortos, significa a parousia, vinda no fim dos tempos, que a gente não vai saber quando, vai ser um momento de transfiguração de tudo o que existe, né? Tudo vai ser transfigurado, nós cremos nisso. Aliás, quem crê nisso também são os judeus e os muçulmanos, com variações, como a questão do Messias, mas nós cremos nisso. Quando morremos, porém, nós nos confrontamos com Jesus. Sim, individualmente. Individualmente eu vou responder diante de Deus assim que eu morrer. Isso, São João da Cruz, que é um místico espanhol, diz: no entardecer da vida seremos julgados pelo amor. Então, quando vier a última tarde da nossa existência, vier a noite, nós vamos acordar diante de Jesus, nesse amanhecer novo, e é o amor. Só vai sobrar o amor. Nossos títulos, nossas dificuldades, nossos medos, tudo vai desaparecer, tudo vai zerar. Vai sobrar só o amor que a gente fez aqui, porque isso é a essência da existência. Porque Deus é amor, quem ama permanece em Deus, e em Deus só pode existir amor. Agora, por que tem que haver um outro momento histórico? Histórico, a palavra histórico não funciona aqui. Precisa haver um outro momento escatológico. Alguém precisa julgar, por exemplo, quem martirizou os cristãos, desde o tempo de Diocleciano, Nero, mas não só as pessoas de Diocleciano e Nero, mas o Império Romano que matava quem pensava diferente, as ditaduras ateias que mataram, os regimes que trucidaram cristãos ao longo de toda a história. Ninguém disse nada oficialmente, Deus precisa tomar posição disso, em relação ao nazismo, ao terrorismo, ao fascismo, às mortes, à fome, à miséria, a injustiça, a violência, o tráfico, tudo aquilo que causou injustiça, ao egoísmo. Não é que vai ser julgada a pessoa, mas vai ser julgado tudo aquilo que nós, como ser humano, participamos da humanidade, e às vezes concordamos com opiniões tão estranhas. Olha, hoje em dia no Facebook, o que tem mais de estranho é opinião, e cada um parece que se coloca uma cátedra para falar de opiniões que nem tem certeza do que está dizendo. Nós seremos julgados também por tudo aquilo que nós ajudamos este mundo a se tornar anti-reino e anticristo. Muito bem. Mais uma vez, então, agradecer a todos que estiveram conosco nessa noite. Assim, no tempo que a gente vive uma comunidade virtual, então eu posso dizer assim, sejam todos bem-vindos à nossa comunidade, a Paróquia Imaculada do Coração de Maria. Não substitui a comunidade viva de fé, que a gente tem certeza que vai voltar. É um tempo que Deus permite para muitas reflexões, né, Dom Leomar? E agradecer de coração a presença de cada um que esteve conosco. Muitos padres estiveram conosco aqui, eu vi padres acompanhando, o padre Laênio, o padre Gustavo Raso, o padre Gustavo Rappental, o padre Joel, muitos padres estiveram conosco aqui também, ali na live com a gente. Agradecer de coração a todos que, o pessoal da Paulinas, muita gente da Paulinas aqui também nos acompanhando. Um agradecimento especial aqui à irmã Cida, a Maribel, que fizeram os contatos aí com o Dom Leomar, motivaram a divulgação, pessoal da equipe de liturgia, mas em especial também ao Padre Laênio, que apoia nós aí nesse momento, para a gente viver essas formações, estarmos aqui em formação. Então, já fazer o convite para quarta-feira que vem, nosso Conforma, né, a comunidade de informação continua, né, aqui na página da Paróquia Imaculada do Coração de Maria, e o tema que nós trazemos é música litúrgica, quem canta, o que canta, né? Aproveitar esse tempo, né, Dom Leomar, para a gente nos apropriarmos, que nem o senhor falou mesmo, da missa, né, dessa celebração, o que a gente vive nela. Então vai ser o seminarista Rodrigo Rubi, que vai estar conosco aqui na próxima quarta-feira, às 21 horas. Dom Leomar, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. O pessoal perguntou se vai ficar gravado. Vai sim, vai ficar gravado aqui na página da Paróquia Imaculada do Coração de Maria. Dom Leomar, muito obrigado. Obrigado, Douglas. Obrigado a cada um que estou lendo aqui
Padre Marcos, lá de Goiás, tantos amigos e amigas que estão se manifestando aqui, a Miriam e o Paulo, lá de Minas Gerais, bom, os amigos de Caxias, do Sul, tanta gente. Foi uma alegria. Pena que não pude ouvi-los, mas eu pude vê-los aqui pelo chat que vocês estão presentes. Muito obrigado. Obrigado, Douglas. Obrigado a Bianca, o Isaías, que também estou vendo que está fazendo barulho aí, sinal que está bem vivo e bem feliz nessa pandemia. Tá com o violão aqui tocando. Tá com o violão, é o filho do Douglas. Ele adorou a sua música de indicação para o início ali, até vou encerrar com ela de novo, que é uma música clássica, né? A música que vai encerrar a nossa live não podia ser outra. Jesus, alegria da humanidade, eu diria, de Sebastian Bach, porque ele é a nossa alegria, não se confunda. E se eu pudesse fazer um único pedido para você, não perca a esperança. Nossa esperança não está em sinais externos, está na garantia do Senhor que está sempre conosco. Meu irmão, minha irmã, vou usar uma palavra que aprendi lá em Minas Gerais, lá no Padre Eustáquio, para todos vocês: saúde e paz. Muito bem. Vamos então encerrar com a música e um videozinho aqui. Jesus, alegria dos homens. Música clássica. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus e até a próxima quarta-feira.